Jennifer era uma garota inteligente desde a infância. Desde o primeiro dia de aula ela foi a melhor aluna. Seus pais estavam felizes. Eles, simples agricultores, tinham uma filha que era uma excelente aluna. Acima de tudo, Jennifer gostava de física, química e biologia. Muitas pessoas pensavam que depois da escola ela iria para a faculdade de medicina, mas ela surpreendeu a todos. Ela foi para a Universidade de Tecnologia. Embora seus parentes não tenham ficado particularmente surpresos, todos ainda se lembravam e riam sobre como Jennifer se interessava por todos os tipos de aparelhos antes mesmo da escola. Uma vez que ela desmontou o velho gravador de seu pai, ela ficou interessada em como funcionava. Mais tarde, Jennifer observou atentamente enquanto seu pai consertava a motocicleta e consertava as tomadas da casa. "Porque você não nasceu um menino", sorriu seu pai. "Porque você não vai brincar com bonecas." Mas Jennifer balançou a cabeça teimosamente e foi montar robôs, carros, aviões de Lego. Aos 10 anos, Jennifer ensinou seu vizinho, o Sr. Davis, como parar de beber. O homem já estava aposentado e bebia muito. Às vezes ele ficava bêbado e fazia um tumulto em toda a aldeia. E então uma noite dessas, quando a esposa chorosa do Sr. Davis estava xingando impotente contra o seu marido, a menina saiu silenciosamente para a rua e dirigiu-se para a casa do vizinho. Ninguém nem percebeu ela saindo, exceto sua mãe, que viu sua filha fazendo algo na varanda do vizinho. Depois disso, a garota se escondeu atrás da casa e depois de cerca de 5 minutos, o Sr. Davis apareceu. O homem pisou na soleira e congelou. Ele ouviu um som semelhante a um rifle automático. O idoso se assustou, logo ficou sóbrio, caiu no chão e cobriu a cabeça com as mãos. Então ele se arrastou de volta para dentro da casa. Das próximas vezes, tudo se repetiu. Quando ele estava sóbrio, tudo estava bem e assim que ficava bêbado, começava a ouvir um tiro automático. O idoso estava com medo de enlouquecer, então começou a beber com menos frequência e logo parou. Todos na aldeia o elogiaram e os pais de Jennifer riram. A garota inventou uma nova maneira de se livrar do vício em álcool. Na verdade, ela havia colocado o alto-falante bem embaixo da varanda e toda vez que o homem chegava em casa bêbado, ela ligava a fita. Esse é o segredo. Simples, mas funcionou. E aos 14 anos, Jennifer veio com uma coisa nova. Alguém estava roubando peras e maçãs de seu jardim à noite. Seu pai até passou a noite no campo esperando pegar os ladrões, mas foi em vão. E então Jennifer pensou em uma maneira de pegar o ladrão. À noite, ela pulverizou os arbustos e as árvores com uma tinta especial que não pode ser lavada. A garota esperava que, se o ladrão ainda entrasse no jardim, mais tarde ele pudesse ser encontrado por mãos coloridas, e assim aconteceu. O pai descobriu que, mais uma vez, as peras estavam faltando em várias árvores. Resolveu dar uma volta pela aldeia para ouvir o que as pessoas diziam e logo descobriu quem estava roubando seu jardim à noite. Ele nunca teria pensado que o motorista do ônibus escolar estava fazendo isso. O pai de Jennifer viu a mulher pendurando a camiseta molhada e xingando. "Como posso tirar essa tinta?" O pai de Jennifer ouviu. Ele se aproximou e viu que a camiseta tinha manchas bordô por toda parte. Sua filha havia espalhado a mesma cor nas árvores. "E onde seu marido ficou tão sujo?" ele perguntou por cima da cerca para a mulher, que fechou e mudou o rosto. "Ele estava consertando o carro, então se sujou", ela resmungou e, nesse momento, seu marido saiu de casa e imediatamente colocou as mãos nos bolsos, mas havia tinta até nos cotovelos. "Eu vejo agora quem está roubando minha fruta." O pai de Jennifer assentiu de repente. "Me diga, o que lhe falta?" "Se algum alcoólatra tivesse feito isso, eu entenderia, mas você tem uma vida boa." "Eu não vou fazer isso de novo", disse o ladrão, "só não conte à polícia." Ninguém mais roubava frutas à noite. Você sabe como pensar fora da caixa, Jennifer. Seus pais riram. Quando Jennifer estava na 9ª série, problemas aconteceram com seu pai. Ele machucou o braço direito na madeira, então os médicos tiveram que amputar a mão. O homem estava preocupado como ele iria viver e trabalhar. Em breve ele recebeu uma prótese, mas foi muito desconfortável. "Não se preocupe, papai", Jennifer o tranquilizou. "Hoje em dia eles fazem uma prótese tão legal, eles os chamam de bionicos. Eles têm eletrônicos especiais embutidos. Uma pessoa com uma prótese dessas pode fazer tudo como se fosse uma mão normal." "Eu ouvi falar deles", o pai acenou com a cabeça, "mas são muito caros." "Quando eu crescer e for para a universidade, vou inventar um modelo mais barato", declarou Jennifer em tom sem remorso e, de fato, ela entrou na universidade, onde os alunos se dedicavam ao estudo e desenvolvimento de vários dispositivos, incluindo aqueles para a reabilitação de pessoas com deficiências. Jennifer estudou com prazer e entusiasmo. Ela queria saber tudo. Logo ela e os outros alunos começaram a ter aulas adicionais no laboratório. Jennifer começou a trabalhar na mão inteligente artificial. Ela procurou maneiras de torná-lo mais barato e mais funcional, mas havia uma desvantagem. Esse laboratório ficava do outro lado da cidade, longe do dormitório onde Jennifer morava. 2 vezes por semana depois das aulas Jennifer iria até lá e ficaria acordada até tarde, mal pegando o último ônibus. Naquela noite ela e os outros alunos estavam entusiasmados com seu trabalho. Quando Jennifer percebeu que ia perder o ônibus, ela rapidamente se despediu dos caras e foi para o ônibus. "Jennifer, onde você colocou a mão?" Os caras gritavam alegremente atrás dela, quando viram que ela havia colocado a mão protética em sua bolsa. "Prometi contar sobre meu trabalho amanhã na universidade", Jennifer explicou, e o professor disse que eu poderia levar comigo. "Sim, sim", respondeu o professor desviando o olhar de outro papel. "Pegue, Jennifer, mas tenha cuidado com isso."
Sim, tenha cuidado, sorriu os alunos, não assuste ninguém no caminho. Vou tentar, sorriu Jennifer e correu para o ônibus, mas não o pegou a tempo. O último ônibus fechou suas portas e partiu abruptamente quando a garota tinha acabado de correr para a parada de ônibus. Pare, pare, gritou Jennifer com desespero, mas o motorista foi indelicado naquele dia. Ele viu que a garota estava correndo o mais rápido que podia, mas não parou de qualquer forma. Jennifer olhou para as luzes do ônibus que desapareciam e chorou. O que ela deveria fazer agora? Ainda por cima, seu telefone estava sem carga, havia alguns trocados em seu bolso, mas ninguém a levaria para o outro lado da cidade por esse dinheiro. Jennifer sentou-se no banco do ponto de ônibus, colocou uma máscara para que ninguém pudesse ver suas lágrimas. Ela realmente teria que passar a noite aqui? Talvez voltar para o laboratório? Ela pensou que, sim, isso provavelmente seria melhor. Eventualmente, ela poderia pedir dinheiro emprestado aos caras e depois devolvê-los. Jennifer suspirou aliviada, mas assim que ela estava prestes a se levantar do banco, um táxi parou ao lado dela. Oi, o motorista perguntou alegremente, você perdeu o último ônibus? Obrigada, mas eu não tenho dinheiro, respondeu Jennifer, então vou te dar uma carona sem dinheiro. O motorista, um jovem sorriu, amigável. Você é estudante? Eu também já fui um, eu sei que às vezes o dinheiro é curto. Entre, não tenha medo, eu estou indo para aquele lado e Jennifer, a quem desde a infância foi dito para não entrar em carros com estranhos, concordou, ela devia estar confusa e o homem parecia decente. O motorista abriu a porta da frente, vendo que Jennifer recuou ele disse, não tenha medo, eu sou normal, eu não sou um maníaco e você pode tirar a máscara se quiser. Eu não tenho medo e estou mais confortável com uma máscara, respondeu Jennifer, embora no fundo de seu coração, ela começou a se preocupar. O taxista dirigia o carro com confiança, a música tocava no carro e Jennifer observava atentamente a estrada, parecia que ele estava dirigindo certo e de repente não faltando alguns quilômetros até o dormitório, o motorista virou em um beco sem saída. Bem, vamos lá, pague e depois eu te levo até a porta, ele disse e desligou o motor, as travas das portas estalaram. Você disse gratuitamente, Jennifer disse confusa. Porque você é como uma garotinha sem dinheiro não significa grátis, o motorista disse, vá em frente, deixe-me feliz e ele abriu sua braguilha, Jennifer encolheu-se na cadeira, horrorizada, em que encrenca ela estava, e então o bom senso lhe disse, Jennifer, não entre em pânico, há uma saída para cada situação. Seu olhar caiu sobre o pacote que estava agarrado a ela. Bem, o que você está esperando, baby? O motorista perguntou, e de repente Jennifer se lembrou de como ela havia curado o Sr. Davis do alcoolismo. Um minuto, ela respondeu baixinho, apenas feche seus olhos, eu estou envergonhada. Bem, tudo bem, sorriu o motorista e fechou os olhos. Do que ele tem que ter medo? Jennifer, enquanto isso, calmamente puxou sua prótese e apertou-a com força na mão. O que você está esperando? Perguntou o motorista novamente. Eu já estou começando, respondeu Jennifer com a voz trêmula e estendeu a mão protética para o motorista do táxi. O motorista do táxi riu e apertou os olhos em antecipação, e no segundo seguinte ele fechou e abriu os olhos com horror. Ele sentiu que algo sólido e frio havia tocado seu corpo. Ele olhou para baixo e viu algo que parecia uma mão, mas era ossuda como se um esqueleto o tivesse tocado. O motorista do táxi voltou a olhar para o rosto de Jennifer e congelou de medo. A máscara deslizou e ela abriu a boca ligeiramente. Vá embora, vá embora. O motorista literalmente gritou e pulou para fora do carro. Jennifer observou com perplexidade enquanto ele fugia. Claro, ela contava com tal cenário, mas não esperava que fosse um efeito tão dramático. Ela não hesitou e saltou do carro também. Ela sabia que o dormitório era logo ali. Jennifer correu pelas ruas escuras, segurando sua prótese, e ainda não conseguia entender por que um transeunte olhou para ela de forma estranha, e uma mulher engasgou e se benzeu. A colega de quarto já estava dormindo quando Jennifer finalmente entrou no quarto. Jennifer, por que você está tão atrasada? Shelley murmurou, resolvi dormir cedo, não acenda a luz. Ok, Jennifer sussurrou, o que é isso em seus dentes? Disse Shelley vendo que os dentes de Jennifer estavam brilhando no escuro, e só então Jennifer percebeu o que havia feito tanto efeito no taxista e nos transeuntes. O fato era que no laboratório, ela e os outros alunos brincavam um pouco. Em um site, Jennifer comprou placas especiais que, se colocadas na boca, brilham no escuro. Mais tarde, Jennifer ficou tão envolvida em seu trabalho que se esqueceu de tirá-los, então a garota ficou chateada por estar atrasada para o ônibus que ela nem sentiu que havia algo em suas gengivas. Percebendo qual era o problema, Jennifer contou à amiga sobre suas aventuras noturnas. As meninas não conseguiam dormir metade da noite no quarto e não deixaram os vizinhos também por causa das risadas. Acho que ele vai contar aos amigos agora que viu um monstro ou sua própria morte. E as meninas caíram na gargalhada novamente. Jennifer estava sorrindo, embora, para ser honesta, estivesse apavorada no começo, mas ela não podia imaginar o quão assustado o motorista que decidiu relaxar um pouco naquela noite com a ingênua, como ele pensou, passageira. Harvey trabalhou em um táxi por vários anos, mas ele tinha um ponto fraco, ele trai a esposa e, naquela parada, muitas vezes era possível encontrar alunas que se atrasaram para o último ônibus.
Não, ele não forçou ninguém a fazer nada. Na maioria das vezes, elas concordavam quase imediatamente com seus termos. Embora se começassem a discutir, ele simplesmente abria as portas e pronto. Desta vez tudo parecia estar indo bem, e então de repente ele abriu os olhos e na frente de seu rosto, algo era como a morte e sua mão ossuda estava o tocando. Harvey fugiu, mas depois se lembrou de que havia abandonado o carro com os documentos e o dinheiro e voltou correndo. Deve ter sido uma armação, provavelmente roubaram meu carro, ele pensou. Ele já havia esquecido o que queria fazer alguns minutos antes e se considerava uma vítima, mas o carro estava parado e até o dinheiro no porta-luvas ainda estava intacto. Foi realmente tudo um sonho, Harvey se perguntou, mas a partir daquela noite, estranhas mudanças começaram a acontecer com ele. Primeiro, ele parou de olhar para outras mulheres, em breve percebeu que dirigir um táxi não era sua praia, ele estava tremendo de medo quando teve que dirigir meninas solitárias porque ele imediatamente se lembrou da passageira com a boca verde. Harvey largou seu emprego como motorista de táxi e conseguiu um emprego como guarda de segurança, e um dia ele viu esses mesmos dentes brilhantes na internet. Ele percebeu que foi enganado pela garota, mas não voltou para o táxi. De alguma forma era mais seguro trabalhar como segurança e, graças a esse caso, sua esposa finalmente se tornou a única para ele. Vários meses se passaram, Jennifer já não estava atrasada para o ônibus. No final do ano, juntamente com seu professor, conseguiram criar um modelo simples, mas bastante eficaz, de prótese biônica. Jennifer realmente esperava que um dia seu pai pudesse experimentar um braço tão inteligente. Cerca de um ano depois, uma empresa se interessou pela invenção e alocou dinheiro, e a amostra experimental foi apresentada a Jennifer. Que coisa terrível, tal mão é apenas para assustar ladrões, disse seu pai. Você pode fazer muito com essa mão, Jennifer sorriu maliciosamente. Ela não contou a seus pais sobre sua aventura, mas essa história a ensinou muito. Agora ela nunca entra em um carro com um estranho, mas apenas por proteção ela sempre tem spray de pimenta. É mais confiável porque nem todos os motoristas são tão impressionáveis quanto Harvey. Se você gostou da história, lembre-se de deixar o seu gostei e se inscrever para não perder nenhuma história inspiradora e emocionante como esta. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!